Ele diz... Ele dá uma mandada em volta. E ele fala... Vi que tem uma curiosidade sobre conhecimento e tem que entender um pouco sobre a história de nossa dimensão. E aí, ele começa a te contar uma história. Ele tipo te oferece uma cadeira caso você queira se sentar. Você não se sente cansado. Você se sente um pouco vazio, um pouco angustiado assim. Mas você percebe que não existe cansaço físico. Você pode ficar em pé para sempre, que isso não vai te causar... Você não tem mais... Você começa a perceber que seu corpo em si não tem músculos, ele não tem nada que se assemelhe a um corpo biológico. E ele começa a te contar que o mundo das sombras, que é onde vocês estão, em épocas muito antigas, e ele começa a mencionar referências de livros gregos e tal, e você faz totalmente a ligação, você já leu sobre esses livros, né? Sobre a Ilíada, sobre heróis gregos e sobre heróis sumérios e mitos e tudo mais. E ele fala que o mundo das sombras antigamente ele não tinha uma divisão. Os vivos e os mortos podiam conversar entre si e andar, perambular. Os vivos andavam na terra dos mortos, os mortos na terra dos vivos. Mas algum fato traumático que ele diz que pode estar ligado com a família do Antônio. Você imagina que você não fala o nome do Antônio, né? Mas ele fala com a maldição que o seu parente tem. Causou uma noda, causou uma chaga tão forte na criação que as terras das sombras e as terras da carne foram separadas por um véu, ao qual ele diz se chamar Mortalha. A Mortalha é esse véu, essa trama que impede que vivos e mortos tenham contato direto. E ela só tem ficado cada vez mais grossa e espessa, e cada vez mais tem sido difícil para os mortos atravessar do outro lado, para as terras da carne, por causa dessa mortalha. E ele te conta o mito de Caronte. Ele fala que Caronte foi denominado por uma figura mítica chamada como a Senhora do Destino. E a Senhora do Destino incumbiu Caronte de uma missão de conduzir de forma segura as almas que chegavam às Terras das Sombras para um local seguro. E Caronte foi o primeiro barqueiro. E então Caronte, na Ilha das Lamentações, ele começou a formar uma cidade, a qual ele deu o nome de Estígia. E ele começou a formar então a Ordem dos Barqueiros, que tinham como missão levar essas pessoas para Estígia, para um local seguro, quando elas faziam a travessia. Só que, infelizmente, a peste negra criou uma afluente muito grande de almas, e esse propósito tem se perdido. Ele diz que com a queda do Império Romano, um turbilhão assolou as Terras das Sombras.
devido ao massacre e genocídio, um verdadeiro furacão de almas, ele varreu a Terra das Sombras e quase que destruiu Stygia. E com isso começaram a se formar as legiões para defender Stygia contra os espectros. E ele diz que toda aparição ela luta contra uma força que inevitavelmente toda a criação vai cair um dia, que é o Oblivion, o esquecimento, o absoluto nada. E ele fala que o Oblivion, inicialmente, segundo alguns historiadores dizem, estudiosos, ele era uma força da entropia totalmente pacífica. Mas algo aconteceu no qual ele tem regurgitado espectros e soldados para cada vez mais destruir e atormentar as aparições no mundo das sombras. E aí ele fala que depois da peste negra e com os senhores feudais da Europa, as pessoas morrendo, elas chegaram em Stygia e um novo modelo de governo se formou. Porque Stygia inicialmente estava se formando como um governo igual à República Romana. Mas com a ascensão do feudalismo, né, dos feudos na Europa, Stygia se tornou uma sociedade feudal. E os antigos senadores romanos tornaram-se agora senhores e senhoras da morte. E eles são donos de... comandam várias legiões. Cada legião, ela agrega um tipo de pessoa que teve alguma morte específica. Então, existem os suicidas que vão para alguma legião, existem aqueles que morreram por doenças, aqueles que morreram por loucura. Só que os senhores e senhoras da morte têm começado cada vez mais a batalhar entre si. E uma guerra política e intriga e traições tem acometido Stygia. Mas ele fala isso, mas isso está longe daqui. Aqui onde nós estamos, as Terras das Sombras, elas são como se fosse um espelho mais deteriorado e decaído do mundo dos vivos. E existem alguns pontos em que a mortalha que separa os vivos dos mortos ela é um pouco mais fina. E ele escolheu aquele lugar justamente por essa mortalha ser extremamente fina. E ele meio que faz esse discurso assim. Quando ele termina, eu falo, são muitas informações. Apóstolo, são coisas incríveis e perturbadoras. Oui. Qual que é a nossa função aqui? Por que estamos aqui? Oh, mon enfant, me perdoe pardon por lhe chamar de enfant, mas é como geralmente chamamos as almas que chegam aqui recentemente, como crianças, de fato. Propósito. Esse é o grande questionamento. Os hereges, como são chamados alguns cultos, que acreditam que existe uma salvação, uma transcendência, um céu, um paraíso, um lugar perfeito, de acordo com suas crenças quando estavam vivos. Dirão que você terá que alcançar a transcendência, de se livrar de tudo que é terreno, das pessoas e lugares às quais você se importa e que lhe seguram aqui, para alcançar a transcendência. Existem os renegados, que agora estão descontentes com o governo de Caronte e sua hierarquia. E os renegados pensam cada um que o governo deveria ser de algum jeito. Na realidade, alguns não têm qualquer ideia
formada do que seria um governo. Simplesmente estão descontentes com a hierarquia. A hierarquia provavelmente que pegou os amis. E o destino deles, eu temo, é muito mais terrível do que ser um escravo ou, às vezes, de ter sumido. Mas eles foram pegos pelas hordas de Stygia, então? Oui, mas eles não foram pegos para serem escravos. Eu já vi aqueles soldados aqui. Les legionnaires são perversos. Eles vão ser moldados. Monsieur viajante, já viu um ferreiro fazendo uma espada? Sim, é uma arte incrível. A manipulação do metal é ótima. Não é minha praia, não é o que eu gosto, mas é incrível. Oui. Talvez vamos precisar de um pequeno disfarce. Ele vai pro canto ao lado de uma das estantes. Ele abre um armário e ele vai passando assim. Parece totalmente vazio. Na verdade, totalmente uma escuridão ali. E aí ele pega 2 máscaras. São máscaras ao estilo meio carnaval veneziano, sabe? E ele diz: gostaria de dizer au revoir para vos amis? Ele te oferece uma máscara. Eu não sei se seria prudente eu... Oh, não. Eu vou protegê-lo. E não se preocupe com essas máscaras. Teremos algum tempo até conseguirmos voltar e... é só para realmente lhe dar uma aula prática sobre o assunto. Eu estendo a mão para ele assim, para pegar a máscara. Você coloca a máscara, você vai percebendo que vai caindo meio que um véu assim. E você começa a olhar para suas mãos, você começa a perceber que você tá com uma outra aparência, assim, um pouco mais forte, mais brutamontes, tal. Os seus dedos, assim, as unhas dos seus dedos, elas foram todas arranhadas, foram todas arrancadas. E você vê vários sinais como se esse corpo que tá meio que invólucro em você sofreu algum tipo de tortura. E ele diz: vamos pegar um atalho. Aí ele te fala de um atalho. Ele meio que vai conduzindo você ali por aquela casa. Os cômodos muito escuros, tudo mais. E aí, mais ao fundo, tem um espelho. E você vê as bordas assim desse espelho, ela irradiando umas pequenas luzes esverdeadas. Ele começa a ir nessa direção. Quando vocês estão passando pelo corredor, o que seria uma despensa, tal, mas uma despensa ali, mas não existe alimentos de fato. Você vê uma coisa bizarra assim. Você vê um homem muito magro, a pele grudada assim no osso. Ele tá cheio de hematomas e ele anda todo torto, com os ossos quebrados, a coluna assim, que você não sabe nem como ele se mantém em pé. E ele vai arrastando, tipo, o pé, tipo, um dos pés ele vai arrastando no chão assim. E ele meio corcunda, tal, o maxilar tipo quebrado assim, balançando. E ele começa a ir na direção de vocês. Cara, eu
E eu vou para trás do apóstolo e eu falo, eu não sei o que eu posso esperar. Eu não sei. Oh, não, 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 não. Esse é Johnny. Johnny é um amigo meu. Eu estou fazendo alguns experimentos com ele, preciso tentar ajudá-lo. Johnny é um tipo de aparição a que muitos chamam de zangão. Zangão, igual os maridos das abelhas. Johnny foi morto de uma forma muito terrível. É o que parece três vampiros sugaram o sangue dele, o mataram e depois o colocaram dentro de um barril. Isso foi extremamente traumático para Johnny. E ele fica repetindo sempre esse momento angustiante de sua morte. É somente não mexer com ele. Se mexer com ele, talvez ele vai achar que você era o vampiro que o atacou e, enfim, pode causar algum dano. Vamos deixá-lo quieto. E segue. Sempre, Lembrou a cena? sempre quieto, sempre quieto. Eu me encosto na parede e eu passo meio tipo de lado para ele, assim. Eu só faço um bom dia e continuo. Para quem tá assistindo, o Johnny foi um carniçal, aparentemente somente um NPC X, coadjuvante, no qual nossos jogadores mataram, sugaram seu sangue e enfiaram ele dentro de um barril, embaixo de uma igreja. Mas agora nosso jogador sabe que as consequências dos seus vampiros naquele jogo, elas têm uma consequência muito forte dentro desse cenário também. Só um off aqui. Cara, ele basicamente ele te dá mais alguns detalhes, assim. Ele fala que existe vários tipos de aparições. E aí ele fala que existe, além do... Você seria um infante, que é uma aparição recém-chegada na Terra das Sombras, que tem todas as suas paixões, sentimentos, emoções ainda ligadas à Terra dos Vivos, seus lugares, pessoas, amigos e familiares que são seus grilhões, que são o que te ancora naquele lugar. Ele te explica que assim, se você perder os seus grilhões, esses lugares, pessoas, eles forem destruídos, não tem nada para te ancorar na Terra das Sombras. Então o seu corpo, o seu corpus, ele vai ser levado. E você pode não conseguir se segurar, por exemplo, em outras terras como Stygia, por exemplo, e pode ser simplesmente sugado pelo esquecimento. Então ele tipo meio que te dá, fala, olha, sempre cuide dos seus grilhões. E nunca conte pra ninguém quais são os seus grilhões. Eu fico meio assim, mas eu não tenho mais acesso a eles. Estamos em outro mundo, outra existência. Como que eu protegerei? Oh, não. Nós temos acesso, embora existam alguns que queiram proibi-lo esse acesso. Existem algumas conversas em Stygia que querem proibir todas as aparições a falar com os vivos e se manifestarem, até porque existem alguns que exageram todas as histórias que você já ouviu de castelos mais assombrados, pessoas desaparecendo nas florestas e até vampiros sendo derrotados e em seus refúgios. Tem a ver com estas aparições. Mas cuide dos seus lugares. Nós chegaremos a lá depois que dissemos au revoir para vos amis. E aí ele fala sobre os zangões, que é tipo Johnny. Os zangões, ele explica, são aparições que já não têm mais força de vontade ou determinação. E elas ficam sempre murmurando,
por isso que eles são chamados de zangões, que estão sempre com aquele murmúrio tal, repetitivo, revivendo o seu momento de morte. Ele diz para você que ele está tentando ver se ele consegue chamar a consciência desses zangões. Ele é o mais próximo de um físico, mas na época não existia um cientista, né? Ele diz que ele é um físico, um estudioso, e tudo isso atiça muito a curiosidade dele. E ele, quando fala curiosidade, você percebe que o olho dele, ele dá uma relampejada assim, com um brilho azul, um azul claro. E aí ele fala que existem os escravos. Os escravos, o próprio nome já diz, são aparições que são tiradas da coifa e são escravizadas, são colocadas ao serviço de algum senhor da morte, alguma legião, estão eternamente ligadas a um jugo de servidão. Ele fala que ele é considerado pelas outras aparições como um definhado ou um raquítico, dependendo de onde a aparição for. Ele fala, aqueles como eu, os definhados, são aqueles que já viajaram muito e mantêm os seus grilhões, suas paixões, e com isso adquiriram muito poder. Os definhados geralmente podem viver como ele, sozinhos, restritos em algum lugar, em algum acordo, ou acabam subindo no poder. Existem também os Lemures. Os Lemures seriam aqueles que saíram da coifa e vivem num mundo meio que de uma forma indisciplinada, imatura. Eles não tiveram a sorte que você teve de ter um mentor para ensiná-los sobre esse mundo das sombras. Então, os Lemures, e aí vem na sua memória do Antonin, eles eram como eram chamados os fantasmas na República Romana, né, no Império Romano, que eram aquelas aparições que realmente apareciam para assustar as pessoas, para causar terror. E aí, por último, ele fala dos Domens. Os Domens são aparições que perderam seus grilhões, que não existe nada, nenhuma pessoa, local ou objeto que as ancore nas terras da carne, e que elas acabam geralmente indo para Estígia ou por algum outro reino sombrio. Ele fala que existem outros reinos sombrios na realidade. Existe o reino sombrio de Jade, que é o reino sombrio dos asiáticos, e recentemente parece que navegadores disseram que tem um reino sombrio de Obsidia e outros reinos que provavelmente existem na tempestade. Então ele fala que os Domens são essas aparições que não têm mais grilhões, mas que conseguiram se manter ali, não foram arrastadas pelo Oblivion. Então geralmente elas têm algum cargo, alguma determinação, alguma missão dentro do mundo das sombras, que isso acaba ancorando elas nesse mundo. Meu cara, então me parece que esse é o melhor posicionamento de uma aparição, porque eles não irão para o esquecimento e nada prende eles. Então eles não têm preocupações. Ah, nada é tão fácil. Nada é tão fácil. Estígia é um antro, um ninho de cobras.